convido você a abrir a palavra do Senhor lá em João, capítulo 1, Evangelho de João. Nós vamos ler aí o primeiro capítulo, o prólogo, irmãos. Na verdade, são os 18 primeiros versos. Apesar de ter aí a sociedade bíblica, né, a comitê de tradução ter feito uma distinção aí, mas vai ficar claro para você que essa distinção, ela talvez não caiba, justamente porque sobre João já foi dito lá no verso 6. Né? Então essa separação aí no verso 15, que a maioria, quem está com a Bíblia revista atualizada, provavelmente tem uma divisão na película aí. O começo é a encarnação do verbo, depois o testemunho de João Batista, não é isso? Está escrito aí? Tá, mas você vai ver que lá no verso 6, diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era... Então, já estava falando de João Batista aqui. A questão da nossa dificuldade, como nós falamos semana passada, é que a mentalidade de João, ela é cíclica. Ele conta, aí vai para um negócio, dali a pouco ele volta a tratar daquele assunto. Tal. Nós vamos tratar de João mais para frente, é a aula 3, né? Hoje nós estamos na aula 2, mas se você ver, só para você ter uma ideia dessa questão cíclica. Então, no verso 6 até o 9, está falando da função de João Batista, que ele veio para testemunhar a respeito da verdadeira luz. Ele está falando de João. Depois você tem no verso 15 em diante, o testemunho de João Batista, aí vai falar da repetição do testemunho dele, do verso 19 em diante, depois da repetição do seu testemunho, no 29, aí vem batismo de Jesus, os discípulos de João Batista que acabam seguindo a Jesus, e aí você tem, então, tratando deles, Filipe, Natanael, aí você tem o registro do primeiro sinal que João separou aqui para o seu evangelho, depois Jesus purificando o templo, depois a história com Nicodemos, né? E lá no verso 22 do capítulo 3, o que você encontra aí de novo? Falando de João Batista de novo. Mas por que João já não falou? Gente, havia um homem chamado João, e ele já falou assim, ele já deu esse testemunho, ele já deu outro testemunho, ele repetiu outro testemunho, e agora ele veio fazer outro testemunho. Por que ele já não contou a história de João com começo, meio e fim? Porque é o sistema cíclico, é um modo de pensar diferente do Ocidente. Ele vai tratando um assunto e vai enfiando os temas paralelos conforme aquilo que ele acha que faz conexão ou que tem importância. Então ele vai contar sobre João Batista e vai repetir isso de modo cíclico em vários momentos. Assim ele vai fazer a respeito dos sinais, assim ele vai falar a respeito de termos específicos, principalmente a respeito da luz, né? O contraste que ele usa entre luz e trevas. É o jeitão do cara escrever. Então, para você entender, você tem que primeiro saber como que ele escreve. A gente faz isso até com os autores ocidentais, né? É muito comum quando você está estudando a vida acadêmica, você tem que lá fazer a leitura lá de um texto de qualquer Zé Ruela, lá, que é o professor manda você ler. Então, te dá um livro lá e fala, você tem que fazer o resumo desse negócio. Geralmente, você vai pegar lá a introdução, primeiro capítulo 1, capítulo 2, você vai identificar qual que é a estrutura do autor. Tem autor que vai dar já a conclusão dele tudo junto e misturado no texto. Tem autor que vai colocar uma tese, uma antítese e depois a conclusão dele colocando o que ele acredita. Se você identificou isso no autor, vai ser igual em todos os capítulos. E aí vai facilitar a sua vida, porque você só vai para os parágrafos da conclusão. E aí você vai ganhar tempo nesse resumo, se você identificou como que funciona a mente do autor. No caso de João, você precisa entender que a mente dele funciona de modo cíclico, paralelo, repetitivo, né? E aí, então, a gente vai ter que descobrir esse aspiral aí, ou esse helicoidal dele, para
fazer sentido as coisas. Tudo bem? Então, nós chegamos aqui no prólogo, e que vai do verso 1 até o verso 18, mas existe aí uma primeira parte, né, que são os 5 primeiros versos. Hoje nós vamos ler esses 5 primeiros versos, mas essa aula 2 ela vai trabalhar com os 18 primeiros versos, tá bom? Então vamos lá, acompanha a leitura que farei. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Acho que ele está repetindo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aqui. Bom, depois nós vamos voltar, ver os paralelos aqui desse texto. Nessa primeira parte, então, chamado prólogo do Evangelho de João, ou seja, o prefácio, a introdução, o resumo de tudo que ele vai tratar no assunto, você vê que o objetivo dele continua sendo apresentar quem Jesus é. Nós estudamos na semana passada. E ele já começa apresentando de cara, que depois ele vai deixar isso claro mais à frente, que é o próprio Jesus. Lá no verso 17, por exemplo, que é dentro da mesma película, ele vai dizer: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, esse Jesus, que é o unigênito, é o mesmo que ele vai tratar no verso 14, que é o Verbo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Veja aqui o paralelismo, ó. Graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Tudo bem? Vamos lá, verso 17 e 18 de novo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas o quê? Graça e verdade. Ó, cheio de graça e verdade, lá no verso 14. E aqui nós vimos: a graça e a verdade vieram por meio de quem? Jesus. Se o verbo é cheio de graça e verdade, e em Jesus veio a graça e a verdade, então o verbo é quem? Jesus. Tudo bem? E aí diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Veja, lá em cima ele põe como unigênito do Pai, agora ele põe como Deus unigênito, para fazer um paralelo de que o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Então, é um paralelismo constante, irmãos. Se você tivesse a oportunidade, talvez, de imprimir os 18 versos numa folha de sulfite e começasse a pegar palavrinha, riscar, fazer uma setinha para onde aparece de novo, voltar, não sei o quê, você ia ver uma rede de informações que João apresenta com um objetivo cíclico e com paralelo para dizer que Jesus é Deus. Só que ele vai usar todos os argumentos possíveis para fazer isso. E por que ele quer te apresentar Jesus? Porque o objetivo do Evangelho de João é o que está escrito lá em João, eu não arrumei, é João 20, verso 31, vai dizer: estes, porém, foram registrados, falando dos sinais, né? Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, verso 31. Então veja, o objetivo dele é apresentar Jesus e aquilo que Jesus fez, quem Jesus é e o que Jesus fez, para que você creia que Jesus é o Cristo, o Messias, ungido, o Salvador, o Redentor, e que ele é o próprio Deus encarnado, o Filho unigênito de Deus, o Filho próprio de Deus. Essa seria a ideia. E uma vez crendo que Jesus é isso, o próprio Deus encarnado, você tenha vida, salvação no nome dele. E aí, então, voltando aqui para o prólogo, tendo em mente esse objetivo, apresentar quem Jesus é e apresentar o que Jesus fez, né, revelou, veio cheio de graça e de verdade, habitou em nosso meio, justamente para que fôssemos salvos, ele vai então usar todos os detalhes para conduzir os seus leitores para esse entendimento.
Só que na cabeça de João ele fala assim, quem que vai ler o meu evangelho? Ele não escreve o evangelho dele só para o judeu, por exemplo, como acontece nos outros evangelhos. Ele não vai escrever o evangelho dele só para os gentios. Ele não vai escrever o evangelho dele só para os fariseus. Mas ele tem como alvo escrever para todo mundo. E aí, então, ele vai usar elementos que vão trazer respostas sobre Jesus para os gregos, para os filósofos, ao mesmo tempo para os pescadores, para os fariseus, para os judeus, para aqueles que não criam na ressurreição, os saduceus. Ele coloca todo mundo no pacote. De modo que, algum momento, alguma palavra, alguma expressão, alguma história está sendo direcionada para um grupo específico e que é suficiente para aquele grupo específico reconhecer quem é Jesus, o que ele fez e, crendo nele, sejam salvos. Por isso que é tão complexo e, ao mesmo tempo, tão bonito o Evangelho de João. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Para início de conversa, né, aqui desse prólogo, eu quero, me permita um resuminho aí, Fabinho, de aula de filosofia. Tá? Eu sei que o vestibular já passou, mas me permita isso aí. Então vamos lá. Entre o ano 600 a.C. e 400 a.C., nós temos um período histórico chamado de período pré-socrático entre os filósofos, que viveram antes de Sócrates. Esses primeiros filósofos aí, né? Eles foram os primeiros pensadores a questionar, presta atenção nessa palavra, ou nessa expressão, a origem e natureza do mundo. Como que começou esse mundo? Qual que é a origem do mundo? E eles começaram a buscar explicações lógicas, por isso logos, vindo da lógica, da razão, para os fenômenos naturais. Em vez de recorrer às explicações mitológicas, né, toda aquela mitologia grega, e a própria religião, eles começam a tratar da lógica, do logos, da racionalidade, para tentar descobrir a origem da natureza e do mundo. Os filósofos pré-socráticos, então, eles se caracterizam pela busca da fonte originária da vida, que em grego é chamado arquê, ou arqui, como alguns vão dizer. Esse arquê, vamos colocar nesse termo, mesmo porque é o grego koiné, não é o grego moderno, é aquilo que é traduzido aqui em João capítulo 1, verso 1, por princípio, por começo, por origem. Os filósofos estavam atrás da origem, do princípio. Onde começou? Qual que é a origem do cosmos? Qual que é a origem da natureza? Como que eu existo? Tudo bem? Então essa era a grande questão. E aí esses pré-socráticos se dividem em algumas escolas. Você tem a filosofia da natureza, onde é caracterizada pela abordagem naturalista, racional, sempre essa ideia racional, para compreender a origem e a constituição, tanto do cosmos, o mundo como um todo, né, e da natureza, a physis. Outra característica dos pré-socráticos era a busca pela origem, pelo arquê. Os filósofos, então, buscavam determinar o elemento primordial que explicasse a origem de todas as coisas. E este elemento, o arquê, foi identificado por alguns filósofos como elementos físicos presentes na natureza, como a água, como o ar, como o próprio infinito, o fogo, por aí vai. Outros propuseram conceitos mais abstratos, como a peiron, que é essa a ideia do infinito, essa ideia de algo ilimitado, de algo indefinido. E alguns foram para a matemática. Não,
Tudo surgiu da matemática. Quem são esses? Né? Vamos ver aqui rapidinho. Dentro da escola jônica, que é uma escola dos pré-socráticos, quase do Mar Jônico, você tem Tales de Mileto, que vai dizer que a origem da vida está na água. Você tem Anaximandro, que vai dizer que é esse infinito. O Anaximenes vai dizer que está no ar. Heróclito de Éfeso vai dizer que está no fogo. Esse Heróclito, você conhece ele. Você não conhece? Conhece, Mariana? O que ele falou, esse Heróclito conhecido? Lembra desse cara aqui. Mas vamos lá, olha uma frase que ele disse aqui para você ver que você conhece esse cara. É o cara que diz que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Essa frase você já ouviu em algum lugar. É desse miserável chamado Heráclito de Éfeso. Tudo bem? Ele acreditava que o início de tudo foi um fogo, uma explosão. Vamos dizer assim, o proto, né, o começo da teoria do Big Bang. Está nele, que foi o fogo. Explodiu o troço lá. Tudo bem? Ainda entre os pré-socráticos, em busca do arquê, que é o princípio, você tem a escola eleática, ela vai dizer, entre eles tem o Parmênides, que vai dizer, olha, é uma partícula invisível. Cara, nós estamos falando disso há 500 anos antes de Cristo. Aí você tem o Demócrito de Abdera, que vai falar, é o átomo. Ele já começa a trabalhar com uma partícula indivisível. Isso lá. Afinal de contas, eles não tinham nada. O que os caras faziam da vida? Como nós existimos? Eles ficaram lá, pensando da vida. Não é verdade? Não tinha. O futebol não tinha sido inventado. Não tinha academia, igual nós temos hoje. O cara tinha que ficar pensando, não é verdade? E aí surgiam essas teorias todas aí. E aí buscando essa ideia da ordem no caos. Né? Então esse Demócrito ele vai dizer assim, ó, nada nasce do nada e nada retorna ao nada. Aqui você tem o proto também da lei de Lavoisier, né? Nada, com quem? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, nada nasce do nada e nada retorna ao nada. Isso nós estamos falando lá de 500 anos antes de Cristo. Então, eles estão buscando, não o que começou. Então, esse cara é importante porque ele traz um princípio de que aquilo que nós conhecemos como algo criado não veio do nada. Tem uma fonte. Pensa aqui comigo. Se nada nasce do nada, nada retorna ao nada. Então, o que nós temos veio de alguém. Tem uma origem. E isso é importante. Isso é mais sábio do que a própria ideia do evolucionismo, que surgiu do nada. Mas há 500 anos antes de Cristo, alguém já tinha falado, meu amigo, essa teoria está furada, porque nada nasce do nada. E nada retorna ao nada. Só que eles não sabiam quem que era essa origem. Eles estavam em busca dessa origem. Empédocles vai dizer que são os 4 elementos. Água, terra, ar e fogo. Né? E uma outra escola, já numa outra região, a escola pitagórica, que vem de Pitágoras, vai dizer que a fonte de tudo está na matemática. Nos números. E hoje, inclusive, a ciência vai avançando, você vê que há matemática em tudo. Né? Aquele, como que chama aquele, que é aquela, fala mais alto. Não, a proporção áurea, né? De beleza, não é isso que o pessoal fala? Eu não sei qual é o nome agora. Mas aquilo lá tudo é perspectiva matemática, numérica. E esse cara aqui foi o
o cara que desenvolveu o teorema de que você, gostando ou não dele, se você passou aí pelo ensino fundamental, você teve que estudar esse cara. Agora, qual que é o problema? Esse cara aprontava aqui, ó, acho que é isso, acho que é aquilo, acho que é aquilo outro, mas nunca ninguém chegou no princípio, na origem. E aí, irmãos, a beleza de João, é lógico que muito provavelmente João não estava preocupado em responder cada um desses caras, mas ele vai usar no Evangelho de João uma sequência que responde basicamente a todas as possibilidades. Ele vai dizer que Jesus é luz, ele vai dizer que Jesus, ou que o Espírito é o vento, é o sopra, ou seja, ele vai apontar vários detalhes mostrando que Deus é de fato a fonte originária de todas as coisas. E de um modo muito mais específico a pessoa de Jesus, porque esse é o objetivo do Evangelho de Jesus, do Evangelho de João, apresentar quem é Jesus. Então, irmãos, nós vamos ver que o Evangelho de João, no seu prólogo, né, nessa introdução, ele responde de um modo claro sobre esse arquê, sobre esse princípio, e apresenta o logos, a lógica para isso tudo, que é a própria palavra, que é traduzida aqui por verbo. Ou seja, João vai declarar abertamente que Jesus Cristo é a fonte de tudo. Ele é o start. Ele é a origem fundamental de todas as coisas. E é por isso que diz, no princípio, no arquê, era o verbo, era o logos. Ele, diferentemente dos outros filósofos, ele não faz uma argumentação para apresentar uma teoria. Ele vem e apresenta já uma certeza, uma verdade, uma definição. Quando ele vai dizer, por exemplo, aí, ó, mantenha sua Bíblia aberta, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito. O princípio original é o arquê, é o princípio, é aquilo que os filósofos estavam procurando. Ele falou, vocês estão procurando o lugar errado. Tudo foi feito nele. Nada do que foi feito não passou sem ser por ele. O verso 10, nesse paralelismo, ele ainda continua. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, você vê João, de certa forma, apresentando aos filósofos quem é Jesus. E aí ele faz uma conexão linda com a palavra arquê, no princípio, lá com Gênesis 1:1, que também começa no princípio, é lógico que lá a palavra é hebraica, mas quando o Antigo Testamento, por exemplo, é traduzido para o grego, na Septuaginta, adivinha como que foi traduzido Gênesis 1:1? Da mesma forma que João 1:1. O termo lá no princípio, que era Eshit, na Septuaginta, que é a tradução grega, foi usada a palavra arquê, princípio. Então ele faz essa conexão, e quando você vai para Gênesis 1:1, você vai ver que Deus, o Deus triuno, é a fonte da criação do cosmos e da natureza. Então, João faz uma conexão extremamente complexa, mas importante, para responder aos filósofos que vão ler o seu texto, de que Jesus é o arquê. E que, portanto, você crendo nele como a origem de tudo, sabendo que ele é a fonte que fez e que tudo volta para ele, e você crendo nele como esse Salvador, você terá vida no seu santo nome. Porque o objetivo de João é revelar Jesus Cristo e quem ele é e o que ele fez para todo tipo de gente, inclusive para os filósofos.
Tudo bem até aqui? Então, caminhando aí agora, mais especificamente no Evangelho de João, né? Deixando esse início da conversa aí filosófica, né? Já passou. Então, dentro do objetivo do Evangelho de João, que é apresentar Jesus como Cristo, Filho de Deus, a fonte da salvação, vida eterna, nós vemos no prólogo do Evangelho uma descrição extremamente desenvolvida sobre a identidade cristológica, ou seja, a identidade do Messias, do Cristo. Lembrando que Messias, palavra para Salvador, ungido, do hebraico. E Cristo é a mesma palavra no grego. Tá? Messias e Cristo é a mesma coisa, só que uma é no idioma hebraico, a outra no grego. E qual que é essa identidade que ele nos apresenta? Volte aí os seus olhos para João. No princípio era o verbo, era o logos, era a palavra, e o verbo estava com quem? Com Deus. E o que mais que ele acrescenta? E o verbo era Deus. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é a ideia da eternidade de Cristo. No princípio ele já existia. Ele já era. Ele sempre esteve. Ele é aquele que está desde o princípio. Veja aí o verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Porquanto que já existia antes de mim. Ele vem historicamente depois de mim. Ele se torna carne historicamente depois de mim, mas ele já existia antes de mim. Ele tem a primazia. Você sabe qual que é o termo aqui traduzido por primazia? Princípio. É a mesma ideia. Ele é o princípio. Ele não tem começo. Essa é a grande ideia que João está falando de Jesus. Ele é eterno. Ele é eterno. Essa é a ideia. A primeira coisa que ele vai falar da identidade cristológica. Além disso, ele é o próprio Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Então vai revelar a respeito da eternidade de Cristo, mas a respeito também da sua deidade. E depois vai revelar a respeito da sua autoridade. Quando ele subdivide isso, mostrando que porque ele tem todo o poder, ele é fonte da criação. Nada do que foi feito sem ele se fez. Colossenses vai dizer isso, a mesma coisa. Né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é fonte criador. Ele é fonte de luz e de verdade. Luz no sentido de trazer iluminação mesmo, de trazer conhecimento, trazer ensinamento. Então diz assim o verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem, ou não prevaleceram contra ela. O verso 6 diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como testemunha, para que testificasse a respeito do quê? Da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo faz o quê? Ilumina todo homem. Esse ilumina no sentido de trazer entendimento, mas também de julgamento. Nós vamos ver isso lá no capítulo 3 de João. O julgamento que nós lemos aqui na reunião de oração. O julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens preferiram mais se achegar às trevas. Então, falar que ele é a verdadeira luz, que ilumina, é no sentido de que ele traz entendimento, que ele traz a verdade, mas ao mesmo tempo que ele traz clareza aos nossos atos, consequentemente ele é juiz. Tudo isso apontando para a autoridade. E o que mais que vai dizer? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, fonte de criação, mas o mundo não conheceu. Ou seja, a luz veio, mas ninguém quis. Veio para o que era o seu e os seus não receberam.
Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, ele tem o poder de fazer algo maior, né? Tanto que lá no verso 17 que nós já lemos, como fonte de revelação, o verso 16 diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, ou seja, ele é a fonte plena do próprio Deus e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E no final do verso 18 é dito, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o quê? Revelou. Quem revela a Deus é o próprio unigênito do Pai. Então, ele tem autoridade para trazer uma revelação plena, por isso que diz aí, da sua plenitude, maior do que a lei. Então, veja, só nesses 18 versos, você tem aqui uma descrição detalhada de quem é o Cristo, que é eterno, que é Deus e que tem toda a autoridade, seja na criação, seja na redenção, a ideia da iluminação aí, trazer a verdade, e seja na perspectiva revelacional de plenitude, de conhecimento a respeito do próprio Deus. Vejamos aqui os detalhes, né, agora. Nós apresentamos a visão geral dos 18 primeiros versos. Agora, olhando de uma maneira mais específica, né, para os primeiros versos, e eu quero chamar a sua atenção só para o verso primeiro. Voltemos para ele. Como que começa mesmo? No princípio, que nós já falamos que é o arquê, no grego, no Novo Testamento, e a palavra reshit, no Antigo Testamento. O termo lá do hebraico é bereshit, porque bereshit já é a preposição mais artigo, que é traduzida lá por no princípio. Mas a palavra princípio é reshit. Tudo bem? Então nós temos aqui o arquê, que segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, significa o princípio absoluto, né? Algo que veio antes do tempo, como João vai dizer, ele já existia antes de mim, a ideia de que sempre existiu. E aí, claramente, nós temos um paralelo com Gênesis 1:1, indicando a relação com a criação, a triunidade, a fonte originária do cosmos e da natureza que é prescrita e prevista lá no capítulo 1 de Gênesis. Então, João faz isso de propósito. Ele está criando um paralelo. Ele está dizendo, no princípio era o verbo, ou a palavra, justamente para remeter à mente daquele que conhecia, do judeu agora, e não do filósofo, mas do judeu, que conhecia o Antigo Testamento, e falou, não, mas peraí, eu já li isso em algum lugar. A Torá começa desse jeito. No princípio era Deus. E aqui ele está falando que esse verbo estava com Deus e era Deus. Opa! Há um momento aqui de conflito na mente do judeu que conhece a Torá, mas ao mesmo tempo há um holofote aqui piscando para que haja essa conexão. É aquela mente aquela palavra, né, que dá um gatilho, porque você fala, eu já ouvi isso. Faz você relembrar daquilo que já foi dito anteriormente. Esse era o objetivo. Então, Gênesis 1:1, no princípio, como eu falei, a palavra reshit significa primeiro, princípio, escolhido, o melhor de um grupo, origem. Tudo isso, que é a mesma coisa, irmãos, da definição da palavra grega arquê. É a mesma coisa. Tanto no hebraico quanto no grego, as palavras que foram usadas apontam para a mesma realidade de algo que é um princípio absoluto, que é algo que vem antes do tempo cronológico. Então, é um termo, esse reshit, é um termo derivado de rosh. Você já ouviu rosh em algum lugar aqui, quando a gente falou principalmente das festas. Você já ouviu falar de rosh
Hashanah? O que é Rosh Hashanah? Ah, pastor, já ouvi esse troço aí, mas não sei o que é não. E já ouviu várias vezes, porque nós já falamos várias vezes. Rosh Hashanah é o início do calendário civil, que é chamado cabeça de ano. O Rosh Hashanah coincide com a festa das trombetas, que é do 7º mês religioso e que inicia o 1º mês civil do povo judeu. Então, Rosh é cabeça. Então, Rosh Hashanah, cabeça de ano, 1º dia de ano. Reshit vem de Rosh, de cabeça, de governo, de líder, daquele que manda, de chefe. Né? E isso é interessante, porque dá a ideia de aquele que fez todas as coisas, o fez porque é o governador, é o líder, é o chefe, é o soberano. Semelhantemente, o termo arquê, no grego, deriva-se também da mesma ideia de governador, daquele que rege, do chefe, do líder. Aí você tem a palavra arquê e as correlatas. Então, arcon, archegos, arcaios. E esse archaios, tem uma palavra que talvez você conheça em português. O arcaico. O que é algo arcaico? O que é arcaios? Antigo. Vem do grego. Então você fala grego e nem sabe. Nossa, fulano, esse negócio é arcaico. Antigo. Ou seja, algo que há muito tempo atrás, como diz João, existia antes de mim. São palavras que indicam, portanto, irmãos, como o princípio originário de tudo. E que não foi escrito assim à toa. O que mais nós podemos falar sobre esse princípio? O reshit, né? Que é primeiro, princípio, escolhido, melhor. Segundo o número 18, 22, aponta para essa ideia do melhor. O Dicionário Internacional de Teologia vai dizer assim, o Novo Testamento, João 1:1, copia o hebraico e acompanha fielmente a Septuaginta em sua tradução de Gênesis 1:1. Esse LXX aí é a abreviação para a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para grego. A primeira frase do Antigo Testamento. Então ele está dizendo o seguinte, que João copiou Gênesis para começar o seu evangelho. Só que, como escreveu em grego, usa a palavra arquê, ao invés do reshit. Mas ele fez isso de propósito, porque tem alguma coisa ligada. Então, o Deus criador de Gênesis 1:1 é identificado em João como verbo, como a palavra, que estava e era Deus. E onde foi feito tudo. Você vai ter isso lá em João 1:3, que nós já lemos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E aí você vai para Gênesis 1:3, quando Deus começa a fazer as coisas, disse Deus, haja luz, e a consequência foi que houve luz. Então a origem não está na luz, a origem está em Deus que mandou que a luz viesse a existir. É disso que João está falando, é disso que Gênesis está falando, Moisés está falando. O princípio é o próprio Deus. E quando você, em Gênesis, vê que a fonte originária do cosmos e da natureza está em Deus, quando você confronta com o paralelo de João, você vai ver que esse Deus criador, lá de João, refere-se nada mais, nada menos que o próprio Cristo, Jesus, o Criador. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Caminhando mais um pouquinho, irmãos, abre a sua Bíblia agora lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 15 em diante.
Ele está falando sobre a questão de Cristo, mas aí ele vai, vou pegar a partir do verso 15 só, mas diz assim, este, está falando do próprio Cristo, né? Então este é a imagem do Deus invisível, e aí ele recebe um título, aí, o primogênito de toda a criação. Os testemunhos de Jeová vão pegar esse verso 15 e falar, tá vendo? Ele é o primogênito, é o primeiro que foi criado. Ele não é o criador, ele é o primogênito da criação. Só que o cara para aqui no verso 15 e não continua lendo o restante. Mas, na verdade, esse termo primogênito de toda a criação não indica que ele é o primeiro, mas é só um título para apontar que ele é o criador. Veja o que diz o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, olha, e para ele. Então, se ele não for Deus, ele está usurpando o lugar de Deus, porque se todas as coisas foram criadas para ele, então ele já está assumindo o lugar de Deus como o primogênito da criação. Não, a expressão primogênito da criação está indicando que ele é o próprio Deus e que ele criou todas as coisas. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é, se fosse em hebraico aqui, qual que seria a palavra? Rosh. Que vem Oreshit, que é o princípio. É a ideia, ele é o princípio. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Por isso, olha a jogadinha das palavras de Paulo. Ele é o cabeça do corpo da igreja e ele é o princípio. É o Rosh Heshit, se fosse no hebraico. Né? O primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter o quê? Primazia. Então Paulo brinca com esse conceito de princípio, mostrando que Cristo é aquele que existia antes de todas as coisas. É a mesma ideia que João vai apresentar. Então aqui em Colossenses você tem aí termos como primogênito de toda a criação, que é um título, que aponta que nele foram criadas, ele é antes de todas as coisas, ele é o cabeça, o Rosh em hebraico, de onde deriva o Oreshit, ele é o princípio, o próprio Oreshit, ele tem a primazia, o próprio Oreshit. E aí, conforme você vai ver lá em João capítulo 1, verso 15, quando João está falando, ó, ele era antes de mim, nele tem toda a primazia. Da mesma forma que Paulo vai usar aqui, ó, para que em todas as coisas terá primazia. Por ser o chefe, por ser o governador. Ele cria e cria para si. Paulo aqui já está num tempo já de cristianismo, e ele faz isso de uma maneira bastante transparente, apontando para Cristo. Mas o objetivo de João, que é para escrever para todo tipo de gente, está escrevendo para gente que ainda não tem conhecimento de cristianismo. Para que esse cara entenda que seja pela linha filosófica ou pela linha judaica, que conhece Gênesis, que Jesus é o princípio. Ele é o Oreshit, ele é o Rosh, ele é o Arquê. Ele é a origem fundamental de todas as coisas. O próprio Senhor Jesus se revela como sendo o princípio. Não precisa abrir, né? Mas se você for lá para Apocalipse, você vai, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa, o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Jesus diz, todas as coisas foram criadas por mim e para mim. Eu sou a fonte e o destino. É a conclusão lá do nosso amigo. Nada pode vir do nada. E nada pode voltar para o nada. Tem que ter uma fonte. E aí João fala, nada veio do nada, veio de Cristo. E nada volta para o nada, volta para Cristo. Lembra que eu falei que o evangelho de João ele é raso para um bebê nadar, mas ao mesmo tempo profundo para um elefante se afogar? Que eu não lembro quem falou lá, o Sherman. Ao mesmo tempo de falar de uma maneira simples, as expressões e a palavra de João, ele é profunda.
seja um cara simples lendo, ele vai entender, e seja um cara que tem uma mente já moldada pela lógica, pela racionalidade, ele também vai chegar na mesma conclusão. Então aqui nós temos, irmãos, uma conexão entre o termo princípio e Jesus. Ele é o princípio. Tem um estudo que nós fizemos, que é basicamente isso que nós pegamos aqui, né? Quando nós estudamos Jesus revelado no Antigo Testamento, não sei se você lembra dessa sequência de estudo que nós fizemos, que é as expressões do Antigo Testamento que apontam para Cristo, baseado naquele livro do Dr. Van Groningen, Revelação Messiânica no Antigo Testamento. Uma das expressões que ele pega é justamente princípio, que aponta para Cristo. Ok? Então, tudo foi feito por ele e para ele. Nele tudo subsiste, é o que Colossenses 1,17 vai dizer. A revelação bíblica começa com Jesus, termina com Jesus. Ele é o centro de tudo, ele é o centro das Escrituras. Ele é a Escritura, ele é a palavra encarnada. Tudo tem que apontar para ele. É isso que João está dizendo. Ele é a fonte originária de tudo e de todos. Só existe salvação nele, porque nele tudo subsiste. O objetivo de João é apresentar quem é Jesus, que ele fez para que você creia, crendo nele, você tenha vida. Para todo mundo, até aqueles que têm uma cabeça mais inclinada para as questões aí mais pesadas. Ou seja, Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Me permita aqui uma curiosidade, né? Nós vimos que Erechite é derivado de roche, cabeça. E outra palavra que é derivada de roche é rochá, que é rocha mesmo, que é pedra. E Jesus se apresenta como cabeça e como a rocha. Na verdade, Jesus pega quase que praticamente todas as possibilidades de tradução da palavra e se aplica-se assim. Para não ter chance de falar, deve ser outro. Não, só pode ser ele. E João faz isso de propósito. Também traduzida por pedra de remate, né? Pedra cabeça, como você pode depois conferir pelo termo hebraico lá em Zacarias, ou pedra angular, ou a principal pedra, né? Pedra cabeça de esquina, como diz o Salmo 118. Segundo o dicionário internacional agora do Antigo Testamento, essa palavra então aponta para Cristo, e não é à toa que você vai ver no próprio Novo Testamento vários textos dizendo que Jesus é justamente a pedra angular, que foi o quê? Rejeitada. É a pedra principal que os judeus não quiseram. Lembra disso? Você vai encontrar isso aí em Mateus 21:42, Lucas 20:17, Efésios 2:20, 1 Pedro 2:7. Jesus é a rocha, a pedra angular, a principal, que foi rejeitada. Você vai encontrar isso em Atos também, se não me engano, um dos sermões de Pedro, ele vai dizer sobre isso. Agora volta lá para João, seus olhos. Evangelho de João. Verso 11. Está falando do reshi, né? do princípio, que pode ser traduzido por ro, que é ligado ao termo rocha, que é cabeça, ou rochá, que é pedra. Veja o verso 11 de João 1. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Rejeitaram. E mais à frente, na progressão do Evangelho e do próprio Novo Testamento, ele vai usar que Jesus é a pedra que foi rejeitada. A pedra principal, aquela que vem desde o início. Então, essa conexão que João faz não é à toa. É tudo para provar, tanto para o filósofo, ao mesmo tempo para o judeu, que conhecia todos esses termos, essa conexão com Gênesis, de que Jesus é
o Messias que deveria vir e que eles rejeitaram. Mas que quem lesse e visse, entendesse quem de fato Jesus é, crendo no seu nome, receberia vida através dele. Esse é o objetivo de João. Então, existe uma relação disso com João 11? O fato de ter Cristo sido rejeitado? Claro, a pedra seria rejeitada. Tem uma conexão. Então vamos lá, irmãos. Então, através da expressão no princípio, segundo aí o estudo da etimologia, da filologia da palavra, nós podemos concluir que reshit, que é no princípio em hebraico, e consequentemente arque, que é do grego, que está tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento, aponta para um Criador eterno, primeiro em glória, base de tudo, onde tudo se converge, o governador, o chefe, o cabeça, o fundamento, como fonte originária de tudo e de todos. Esse é Jesus. A palavra traduzida por princípio em Gênesis 1:1 aponta para as características aplicadas ao Messias. E que, à luz do Novo Testamento, indica claramente ser a pessoa de Jesus, o Cristo, o Deus encarnado, ou como nós vimos, o princípio e o fim. Então veja, nessas expressões de João, capítulo 1, carrega uma bagagem aí etimológica, né, filológica, de cultura hebraica e ao mesmo tempo de influência ou de bagagem filosófica, tudo para apontar que Jesus Cristo é o princípio, é a fonte originária, que todo mundo estava querendo descobrir quem era, e que aí fica claro que é para Jesus. Então, essa é a ideia que João vai apresentar. Caminhando mais um pouco, você vai ver que no princípio era quem? O verbo. Né? Então, tratando agora da palavra logos, que significa palavra, nós vemos aqui que houve uma opção do tradutor de traduzir por verbo, e eu acredito que isso se deu para que a conexão ficasse mais clara ainda com o texto de Gênesis. Porque não tem um outro objetivo de usar a palavra verbo. Porque em outras passagens, no próprio Evangelho de João, quando aparece a palavra logos, é traduzido por palavra. Então, há uma diferenciação na tradução, especificamente no capítulo 1, traduzido por verbo, e eu entendo que só é plausível, só é compreensível, porque o tradutor, né, e o comitê de tradução quis fazer uma conexão com o verso 3 de Gênesis 1, que é haja, que é o verbo, a primeira palavra pronunciada por Deus na criação. Haja luz, haja, verbo, haver. Né? Então, só por isso, porque literalmente falando, a palavra logos, a melhor tradução para ela é palavra. A palavra original, como nós vamos, a originária, a essência. Essa verbalização vinda de Deus. Essa verbalização com poder criacional. Então, na filosofia, o termo logos foi mudando, né, o seu conceito, mas indica, já em Heráclito, 500 anos antes de Cristo, o princípio unificador do mundo. O logos é o princípio unificador do mundo, na visão de Heráclito. Para os estoicos, logos é a fonte primordial de toda a realidade. Porém, o apóstolo João transcende a tais conceitos, gerando muito mais que uma personificação, mas apontando para um personagem encarnado. É muito mais do que simples uma fonte primordial. É muito mais do que um princípio unificador. É Cristo encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. É algo tangível, o Logos, que aqui foi traduzido por Verbo. Não é só um princípio, não é só uma fonte primordial,
não é só uma expressão vocal, mas é uma pessoa que se encarnou, alguém que é tangível, que você pode ser tocado, que você pode ver, inclusive, ver a sua glória. Ele vai falar lá em 1 João aquilo que nós vimos, tocamos, ouvimos. Em Apocalipse vai dar a mesma ideia. Algo tangível. É assim que João apresenta Jesus como essa palavra. Então, o conceito de logos no Antigo Testamento é a base do conceito de João. No Antigo Testamento, a expressão vocal de Deus, que era sua palavra, é descrita primeiro como o poder que cria. E isso tem tudo a ver com Jesus, porque nele foram criados todas as coisas. A expressão vocal de Deus, ou seja, a sua palavra no Antigo Testamento, aponta para o fato de que a sua palavra sustenta o mundo. Colossenses vai justamente colocar Jesus como a primazia. Tudo nele subsiste. Não tem nada nesse mundo existe se não estiver fundamentado e sustentado em Cristo. Olha que conexão bonita. A expressão vocal de Deus, ou a palavra de Deus no Antigo Testamento, também aparece em Oséias, no Salmo 119, em Amós 3, como sendo uma expressão vocal que traz entendimento, que traz luz, que traz revelação, que traz julgamento. E aí você vai para João, você vai ver justamente isso. É o Deus unigênito que revelou. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é a luz. Justamente o que o Antigo Testamento diz a respeito da palavra, dessa expressão vocal de Deus. Também vai dizer, no Salmo 147, Isaías 55, que a palavra de Deus, ou seja, essa expressão vocal de Deus, é que garante a salvação. E aí João vai dizer que só tem vida em Cristo. Pedro vai dizer isso em Atos, não há salvação fora dele. Ele é a palavra, ele é o Logos, ele é essa expressão verbal de Deus no Antigo Testamento, que tem poder para criar, que sustenta o mundo, que traz luz, traz revelação, traz julgamento, garante salvação. E aí você vê uma relação interessante, que essa expressão vocal de Deus, traduzido por palavra no Antigo Testamento, que tem poder para criar, sustenta o mundo, traz luz, revelação, julgamento e garante a salvação, está fundamentado na relação criação, revelação, redenção. Cristo é o Criador, Cristo é o que revela e Cristo é o que redime. O Logos fazia isso. O Logos, a expressão vocal de Deus tem o poder de criar. A expressão vocal de Deus, ou seja, a palavra, tem o poder de revelar. E a palavra, como expressão vocal de Deus, tem a capacidade de redimir. É interessante que Paulo entende tanto esse conceito que quando ele vai escrever as cartas pastorais, ele chega para Timóteo e fala, permanece na palavra, porque fazendo assim salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. E aí Paulo ainda vai dizer que a salvação vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Cara, isso é lindo. É a conexão de cada detalhe, de cada link, de cada ponto, de cada expressão. E que aponta, segundo João, unicamente, exclusivamente para Jesus. A palavra encarnada. O verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Só ele concentra o poder de criar, o poder de revelar e o poder de redimir. Por isso ele é o próprio Deus. Não sei se você se emociona com isso. Eu, quando me estudo isso e vou fazendo essas conexões, eu falo, meu Deus. E tem gente que não acredita. Como que alguém pode duvidar das Escrituras? Como que alguém pode duvidar que Jesus é de fato quem ele diz ser? A mente humana, irmão, são mais de 40 autores
1.600 anos. Né? Um pouco menos, talvez. Vai lá, 15 a 16 séculos para confeccionar tudo aquilo que nós conhecemos hoje como 66 livros da Bíblia. E aí você vê essa conexão perfeita. É impossível você pegar 40 homens e falar assim, ó, escreve aí qualquer coisa que a gente vai juntar para ver que se dá alguma coisa boa. Não vai sair nada. Vai sair uma controvérsia atrás da outra, uma incoerência atrás da outra, uma loucura atrás da outra. Essas conexões são provas vivas de que a palavra de Deus é viva, de que ela é inspirada por Deus, de que ela veio direto do coração de Deus. E o Evangelho de João é aquele que tenta desnudar isso de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo profunda. Essa é a beleza. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, da página 1510 até a página 1531, ele sintetiza, ele estuda isso que eu sintetizei aqui, nesses 4 pontos para você. Ele vai usar todos os termos para dizer, olha, Jesus é o Criador, o Deus que se auto-revela, do nosso Redentor. Caminhando ainda mais, é comum João usar palavras em duplo sentido e de modo paralelo, nós já vimos isso. O próprio arquê aponta para princípio e aponta para a origem. O próprio logos também aponta para a eternidade e para a fonte, ou seja, para a origem. Esse paralelismo também é bonito em João. Isso indica, e eu abro aspas mais uma vez para o Dicionário Internacional de Teologia, que ele diz, o logos é Deus. Não é meramente um ser divino, é o próprio Deus. Ao mesmo tempo, no entanto, não é a mesma pessoa. A expressão logos diferencia os dois. O Pai é o Pai. O logos é o logos. Mas, mesmo não sendo a mesma pessoa, refere-se ao mesmo ser divino. Assim, João começa a apresentar Jesus ao seu leitor. E como que ele começa a apresentar Jesus ao seu leitor? Nós já falamos lá no início, né? Como eterno, vamos ver se você lembra. Como eterno, como Deus, como autoridade. Só que aí nós vamos aprofundar isso semana que vem, na parte 2. Tá? Detalhando cada um desses pontinhos em relação aí da deidade de Deus, da eternidade de Deus, da autoridade de Deus em Cristo Jesus, pegando texto a texto, vendo alguns outros textos e referendando isso de forma, porque o objetivo de João, como eu já te disse, é apresentar Jesus para que você creia nele. E uma vez que você creia nele, você seja salvo por ele, você tenha vida no seu nome. Veja como hoje, basicamente, nós ficamos só com a frase, no princípio era o verbo. O quanto de coisa que a gente pode tirar disso aqui. Você que já foi, talvez, ensinado a respeito das Escrituras, irmãos, e tem já um conhecimento interessante, é gostoso fazer essas conexões. Algumas a gente faz aqui em aula, mas certamente aí a sua mente, né, o próprio Espírito Santo de Deus vai te conduzindo a, nossa, aquele outro texto também fala disso, aquele outro texto também fala daquilo, fazendo essa conexão. E o objetivo é esse, é justamente crescer no conhecimento, fazer essas conexões, para ficar cada vez mais claro para a gente que Jesus é o Cristo, o Salvador. Tá bom?